O projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil deve ser votado esta semana na Comissão Especial do Senado, criada para tratar desse tema. O texto estabelece regras gerais para o desenvolvimento e utilização da tecnologia. Após a comissão, a proposta ainda vai ter que passar pelo plenário do Senado e depois pela Câmara. Um dos pontos da proposta é a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, uma espécie de comitê que seria responsável pela harmonização e colaboração entre órgãos e entidades públicas federais. A gente continua falando sobre esse projeto de regulamentação da inteligência artificial, e quem vai explicar um pouco mais sobre essa proposta é o especialista em Direito Digital, Luiz Augusto Durso. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma honra tê-lo aqui para conversar sobre um tema que, claro, gera muita preocupação, mas também sempre quando a gente vê o governo debatendo sobre o assunto, fica a preocupação de se criar um comitê que vai definir o que pode e o que não pode. De qualquer forma, Durso, como é que você vê esse processo que está começando lá no Congresso para debater algo super importante? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. Gustavo, uma hora ou outra, esse tema tem que ser regulamentado. A não ser aqueles anarquistas que acreditam que as coisas vão se acomodar de uma forma justa, a gente sabe que a inteligência artificial é uma tecnologia que vem para mudar muito a vida das pessoas. Não só na questão da utilização para crimes, não só para utilizar em órgãos públicos, mas também na substituição da mão de obra humana, né? As atividades serão substituídas por inteligência artificial. Por isso que a gente tem que estar pronto para esse momento, quando ela for amplamente utilizada em nossa sociedade. E uma forma de estar pronto para colocar limites, para colocar formas de interação do poder público, poder privado, empresas, mão de obra, utilização devida e lícita, é a regulamentação. Mesmo, claro, com preocupações para que isso não seja uma forma de inviabilizar o avanço tecnológico, nós devemos debater sobre o tema, não sem deixar com que todos se manifestem. Ontem nós tivemos um grande debate público no Senado, muito proveitoso, inclusive, que ouviu vários especialistas, representantes da sociedade civil, que demonstram ali a preocupação daqueles que não estão no governo ou daqueles que não são parlamentares. E realmente as sugestões foram muito bem recepcionadas, penso, uma vez que inclusive já está adiado aí mais uma vez o debate para a semana que vem, agora terça-feira é a data para a próxima votação. Então, e a justificativa se deu diante da enxurrada de sugestões positivas, disseram os senadores. Espera-se que realmente elas sejam recepcionadas para termos uma regulamentação que seja justa, tanto para a tecnologia evoluir, que é maravilhosa, sem dúvida nenhuma, mas para proteger o ser humano em si. É uma tecnologia que pode, de alguma forma, afetar toda a vida humana. Durso, a gente está em ano de eleições, não só aqui no Brasil, como em vários países aí pelo mundo. Muito se fala da inteligência artificial sendo utilizada nas eleições, durante as campanhas. É uma ferramenta, é uma tecnologia que ela pode realmente ser perigosa, se a gente levar em consideração aí candidatos, marqueteiros, fazendo uso dessa ferramenta, inclusive chegando a medidas drásticas, podendo até alterar resultados. Sem dúvida nenhuma, Renato. Por isso que, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral já tem portarias nesse sentido para delimitar o uso da inteligência artificial já para esta campanha, essas eleições, proibindo, inclusive, o uso de deepfake, etc. Então, é uma ferramenta que impacta nas eleições. Interessante que neste PL, o 2338 de 23, se deixou de lado. Inclusive, foi uma crítica ontem que os especialistas fizeram, qualquer tipo de intenção de afastar o que chamamos de deepfake, que é o conteúdo falso criado por inteligência artificial, e ele cria a imagem de uma pessoa, a voz de uma pessoa, e cria um conteúdo sobre aquela pessoa, só que é tudo falso. E isso sim, sem dúvida nenhuma, pode ter um impacto muito grande para agora, para as eleições. Vai ter deepfake, sem dúvida nenhuma, e nós teremos que contar com o apoio, inclusive, das plataformas para a gente rapidamente remover o conteúdo que é falso. Vai impactar. Imagina um indivíduo, cidadão, aí, o eleitor recebe ali um vídeo do seu candidato que ele está convencido a votar, só que nesse vídeo o candidato agride
um bebê, por exemplo, agride uma criança, ele imediatamente vai se revoltar, mas pode acontecer desse vídeo ser totalmente falso, mas muito bem produzido e feito por inteligências artificiais. A grande diferença é que sempre um grande técnico aí poderia produzir um vídeo ou outro diante da sua experiência. Acontece que hoje qualquer um quase consegue produzir, porque o acesso à inteligência artificial e o resultado entregue muito rápido e muito bem feito é facilitado. Então, o problema é que todo mundo se tornou grande especialista em produção de vídeo, que pode ser falso. E aí, o que a gente já adianta, alertando o eleitor, é para não acreditar em tudo que será recebido durante as eleições próximas agora e nas seguintes com certeza, porque há grandes indícios, se tratar de uma grande denúncia, uma grande polêmica, ser um conteúdo falso. Por isso que o debate é importante. Eu, inclusive, já me manifestei no sentido da preocupação dessa tecnologia usada para o mal, para o crime. E nas eleições o impacto é maior ainda, porque as pessoas têm um prazo muito curto para decidir, de fato, durante o período eleitoral, e quem elas vão votar. E aí a sua decisão pode ser altamente afetada por esses conteúdos falsos produzidos de maneira muito convincente por inteligências artificiais. Lúcio, você no começo da nossa conversa falou, obviamente, aquilo que muita gente tem receio, né? A inteligência artificial tomando posse desse trabalho, mas eu queria olhar justamente se o papel dessa comissão é olhar essas tecnologias que a maioria, até agora, vem de fora do país. Não são tecnologias brasileiras. A princípio, você vê que essa comissão pode, quem sabe, criar um projeto ou a gente ter uma aprovação de uma lei que delimite ou que crie regras para empresas internacionais operarem com a inteligência artificial. Dou um exemplo, alguém que tem uma fábrica e que vai usar a inteligência artificial ali em algum setor dela. Ela teria que se adequar à legislação brasileira para operar no Brasil? É isso que pode acontecer? Isso também pode acontecer. Inclusive, é uma das ideias, né? Nós temos trechos dessas propostas que realmente trazem segurança à mão de obra humana, o que chamamos aos trabalhadores. Também situação de que a inteligência artificial não vai poder classificar a população, né? O que a gente chama de score. Também o limite para uso pelo próprio poder público para encontrar pessoas, principalmente os foragidos da justiça, e de como essa tecnologia vai ser aplicada pelo poder público. Isso também é super interessante. E o órgão, né, o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que seria um órgão para manter o tema em alta, né? Nós tivemos aí uma grande lição no Brasil, porque nós aprovamos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma ótima lei. Só que há um órgão que deveria aplicar com mais diligência e mais rigor, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, a meu ver, deixa muito a desejar na sua atividade atualmente. Então, claro, a lei pode trazer essas diretrizes, proteger a mão de obra não só humana, mas todo o comércio brasileiro, para que se impeça, e aí você tem toda a razão, a maioria das inteligências artificiais mais populares não são brasileiras. A maioria, inclusive, são da grande OpenAI, né, empresa que fez o ChatGPT, que fez a Sora e que disponibiliza inteligências artificiais muito eficientes, mas que está na mão de uma empresa privada, que também tem que ter segurança, que também coleta dados, que também pode monitorar e manipular a entrega desse algoritmo e dessa inteligência artificial. Por isso que a lei, na verdade, além de colocar limites no setor interno, ela regulamenta para o setor internacional. Isso, o impacto é sempre obrigatório, Gustavo, porque se a gente tem uma lei que determina que assim funcionará no Brasil, se essa empresa vier e disponibilizar sua inteligência artificial para os brasileiros, para as empresas brasileiras, ele estará sujeito às leis brasileiras, como inclusive prevê o Marco Civil da Internet, a própria Constituição Federal. Então, como eu disse, a regulamentação, a meu ver, traz segurança jurídica, traz limites, mas, sem dúvida nenhuma, e aí sim é super importante um PL, um projeto de lei, para debatermos e trazermos um texto ótimo ou bom e que seja justo. Outra coisa, quando o PL das fake news, o 2630, perdeu tração e força no Congresso Nacional, inclusive alguns deputados federais disseram que iam regulamentar a inteligência artificial junto com fake news, junto com plataforma. E isso, ontem já nesse debate, um dos senadores já disseram que isso seria uma decisão péssima, e eu concordo com ele. A gente precisa separar os temas para conseguir se aprofundar naquilo que é muito complexo já, que é a inteligência artificial,
para trazer a melhor lei possível, se conseguirmos aprovar a lei, claro. Luiz Augusto Durso, especialista em direito digital, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, até a próxima. Obrigado, Renato, obrigado, Gustavo, e a todos que nos acompanham. Obrigado, Durso.